E aí, pessoal, tranquilos? Vamos começar a aulinha de hoje de Química 1, falando mais aqui da estrutura da matéria. É uma recapitulação daquela aula de semana passada, da semana base, mas é suave, prometo, suavíssimo, tranquilo. E eu já adianto para vocês que eu odiei esse tema, essa template que eu usei aqui no slide. Tá muito feia, mas eu fiquei com preguiça de mudar depois, porque já tava acabando. E aí eu Não falei, tá, vou não? continuar. Tá bonitinho. Tá Nossa, mó eu acho, bonitinho. acho muito poluído, Mano, tá acho muito muito cara de poluído. Juliette, sabe? Juliette do Big É Brother. muito Tá... poluído isso, você não tem ideia do quanto está me dando agonia, mas enfim, vamos lá. Ah, eu achei bonitinho, achei conceito. Conceito. Vamos começar aqui. Me cobraram na última aula, né? Um amigo meu me deu um toque, que seria interessante mostrar o que a gente ia ver na aula de hoje, bem no comecinho, só para vocês se alinharem logo, ter uma ideia do que a gente vai discutir, né? Primeiro, ver modelos atômicos, dar uma recapituladinha que a gente começou, estrutura do átomo e, no final, isótopo, isóbaro, isótono e isoeletrônico, que a gente vai ver classificação dos átomos. E a apostila, para quem quiser consultar na apostila, o assunto que a gente vai ver está ali na página 140 até 142, que é a capa 1 do setor B. Beleza? Vamos lá. Próximo. Modelo atômico de Dalton. A gente já viu o modelo atômico de Dalton. O modelo atômico de Dalton era o quê? Ele pegou aquela ideia que era do Demócrito e do Leucipo, que eram lá na Grécia Antiga, que eles tinham aquela ideia de que tudo era formado por bolinhas pequenas. Tem uma bolinha grande, que é formada por uma bolha menor, que é formada por uma bolinha menor, até que vai chegar um momento que vai ter aquela bolinha minúscula que não dá para dividir mais. E aí o Dalton, na cabeça dele, ele achou que o que eles falavam estava certo e que o átomo realmente era isso. Era uma bolinha bem pequena, indivisível, que muito se assemelhava a uma bola de sinuca, uma bola de bilhar. Naquela época, lá na idade de Dalton, eles gostavam de jogar aquela sinuquinha no bar, toda sexta-feira, 6 horas da tarde, saía do trabalho, direto para a sinuquinha, e ele falou e olhou, bom, essa bola de sinuca parece muito com um átomo, é exatamente isso. E aí o Dalton já ficou bem emocionado com essa questão inteira, né? Dalton, um homem bonito, né, esbelto, para sua ideia, ele falou que a bola de bilhar era o quê? Era uma esfera indivisível, maciça, lisa, indestrutível e sem carga elétrica. Prestem atenção nisso, sem carga elétrica. Pita, qual é a diferença de sem carga elétrica para carga neutra? Na carga neutra, o átomo tem uma carga. Ele tem uma carga positiva que está anulando uma carga negativa. Ali o átomo seria neutro. O Dalton falava que não. O átomo ele não tem carga nenhuma. Ele não tem carga elétrica, nem positiva nem negativa que vai se anular. Então, para Dalton, a carga era inexistente. Mas depois a gente vai ver que vai ter gente que vai falar que o átomo, na verdade, tinha uma carga neutra. Capa 1, pessoal. Isso. Basicamente isso, né, pessoal? Lembra que eu deixei no link da aula passada o videozinho dos modelos atômicos. Eu sei quem conseguiu ver o videozinho, que é bem uma resumão de tudo, mas eu botei nesse link aqui também, tá lá na descrição da aula. Quem quiser ver o vídeo, veja, porque é um vídeo bem resumão de tudo, e é interessante para dar mais decoradinha, caso você se perca muito, né? Aí depois de Dalton veio o quê? Veio o Thomson, né? O Thomson, ele é um cara que ele já olhou pro Dalton e falou assim, esse Dalton aí não falou nada, velho. O Dalton ele só pegou o que o Demócrito tinha feito lá no passado na Grécia, o Leucipo, e só repetiu o que ele tinha feito. O Dalton não fez nada. Isso o Thomson falando, não sei o que tá dizendo, não. Aí o Thomson xingou o Dalton, aí ele falou, parabéns. Quem não sabe fazer, copia, né? E foi isso. O Thomson ele olhou pro Dalton e falou que estava tudo errado, que não era daquele jeito. E aí ele começou a discutir um pouco mais. Começou a fazer mais experimento, e ele fez esse famoso experimento do raio catódico. O que é o experimento do raio catódico? Gravem bem isso daqui. Raio catódico é o experimento que Thomson fez usando energia elétrica. Energia elétrica. Tomada, voltagem, energia elétrica. O que ele fez? Ele colocou mais ou menos a ponta de uma tomada de um lado, a ponta de uma tomada de outro. Um lado era o polo positivo dessa tomada, no outro era o polo negativo. E ele percebeu que o que estava ali dentro, que em teoria eram átomos, dentro dessa ampolazinha, dentro desse recipiente aqui, ó, ele percebeu que o que estava aqui dentro, esses átomozinhos, eram, na verdade, estavam sendo meio que atraídos, podem ver aqui essas bolinhas vermelhas, ó. As bolinhas vermelhas estão sendo atraídos para o polo positivo. O que isso quer dizer? Essas bolinhas vermelhas que estão sendo atraídas é como se fosse o átomo, com partes negativas. E a parte que foi atraída para a esquerda, essas bolinhas azuis, seriam as partes positivas do átomo. Então, ele meio que concluiu assim que
o átomo ele possui uma parte negativa que está sendo ali atraída para o polo positivo. É basicamente isso que ele decidiu. Não tem que saber muito profundamente sobre isso. Mas a partir disso, ele constatou que tinha mais ou menos isso daqui, ó. Uma parte do átomo sofria uma atração para o polo positivo e uma repulsão do polo negativo. Ô Bia, então, eu só não vou voltar agora porque a aula está gravada. Então não é algo que você vai precisar para entender mais na frente. É o que você consegue entender tranquilo o que vai vir em seguida. Então você assiste só depois dessa parte que você perdeu no começo, fica tranquilo. Você não vai se perder daqui para frente, tá bom? Então o Thomson ele vai entender que tem uma parte negativa no átomo. Tem uma parte negativa que está sendo atraído pelo polo positivo. Lembra, oposto atrai oposto e semelhante repele semelhante. Os opostos se atraem, já diz ali na lei do amor, né? Lei do ficante. E aí o que ele vai falar? Essa parte negativa que está no átomo, ele vai considerar que é como se fossem umas bolinhas que estão na superfície do átomo. Ele vai dizer que o átomo é uma bola, uma esfera maciça positiva, recheada por partículazinhas negativas ao redor. Como se fosse o que ele chama de pudim de passas. É o que a gente chama de modelo de pudim de passas. É como se fosse um pudinzinho ali com umas passas na superfície. E essas partículas negativas na superfície ele vai chamar de elétrons, que são essas partezinhas negativas. Pita, essa parte positiva aí que ele falou que existe no núcleo é o núcleo e é o próton, né? Calma, relaxa, ejaculação precoce. Essa parte positiva aí no centro, ele não vai chamar de próton, ele não vai chamar de núcleo. Essa parte positiva é o átomo. É só isso. Ele chamava que o átomo que está aí nesse centro, essa bola maior, é o átomo e ele ali é majoritariamente positivo. E essas bolinhas ao redor dele, na superfície, são os elétrons negativos. E, como um todo, o átomo é eletricamente neutro. Já é diferente. Dalton falava que ele era sem carga elétrica. Thomson fala que ele é eletricamente neutro. Já dá para ver uma diferençazinha aí, bonitinha, né? Próximo, modelo atômico de Rutherford-Bohr. Na última aula, a gente falou separadamente, modelo de Rutherford e modelo de Bohr. Só que, no final das contas, o modelo dos dois é o modelo que completa um ao outro. Então, o modelo que seria aquele modelo mais concisozinho, antes do que a gente debate hoje, mas que não interessa muito, esse modelo de Rutherford-Bohr seria o mais completão, seria um mais interessante, ignorando aqueles modelos atômicos mais recentes do século XX, perdão. O de Rutherford-Bohr seria aquele mais completo de fato. E o que é esse modelo atômico de Rutherford-Bohr? Esse modelo é um modelo que ele obteve através desse experimento aqui. Esse experimento é o chamado de experimento de Rutherford. O que ele fez? Vamos lá. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse desenho. Dá para ver o desenho? Dá para conseguir identificar o que está acontecendo nele? Tem uma caixinha soltando luz, uma placa e a luz refletindo, né? Beleza, então. Tá ótimo. Eu devia ter feito maior, mas enfim. Dentro dessa caixinha, ele botou um átomo, uma pedra de polônio. O que é polônio? É um material extremamente radioativo. Foi descoberta na Polônia, por isso desse nome, né? Mas extremamente radioativo. E aí revestiu com um bloco de chumbo. Ele já sabia que o polônio era radioativo nessa época, sabia que causava... Não sabia que causava tantos problemas da saúde, mas sabia que causava algumas coisas. E aí, ele sabia que esse polônio estava liberando radiação. Essa radiação saía só por esse buraquinho aqui, ó. A caixa de chumbo inteira só tinha um buraquinho que é por onde saía essa radiação do polônio. E aí, ela é como se fosse um feixe de luz, aquela luzinha, em direção a essa placa de ouro, essa lâmina de ouro. E o que o Rutherford percebeu? Ele percebeu 3 coisas. Primeira coisa, uma parte da radiação, uma parte do laser, ia reto, não sofria nenhuma diversão, não virava para o lado, não tinha inclinação, não refletia. Uma parte do laser ia puramente reta, retíssima. Aqui, ó, seria esse número 1, se der para ver o número 1. Outra parte do laser desviava um pouquinho, ultrapassava a lâmina, mas desviava um pouco, que seriam esses números 2 aqui, que estão mais feixes, mais nas concorrentes, né? E outra parte do feixe ainda refletia, que são esses aqui que voltaram para a parte de trás, né? Sofreram reflexão total, praticamente. O que ele concluiu com isso? Ele concluiu que o átomo, na verdade, ele não é só uma bola, ele não é só um amontoado. O átomo, ele possui uma camada ao redor dele, que é onde vão ter partículas negativas ali se rodando, partículas interagindo entre si. Essa camada ao redor dessa bola
É a única coisa que pode explicar o átomo conseguir atravessar a placa de lâmina. Porque, pensa comigo. Se eu tenho uma parede de chumbo, onde eu não tenho como atravessar essa parede de chumbo, mas de alguma forma, eu não consigo dar um soco e atravessar a parede sem quebrar a parede. Mas eu consigo mandar uma radiação que atravessa essa parede. Você concorda comigo que tem que ter algum buraquinho minúsculo nessa parede para atravessar? Concorda comigo? Tem que ter algum buraco. Se não tiver nenhum buraquinho, não tem como passar, atravessar. Por minúsculo que seja, tem que ter algum buraco ali. E é isso que ele pensou. Pô, os átomos, eles não são bolas que estão ali coladas umas nas outras. Eles são bolas que têm uma camada ao redor deles, que não tem nada ali ao redor dessa camada, e que eles interagem com os outros átomos a uma certa distância. Então ele percebeu que entre dois átomos tem uma distânciazinha. E essa distância ele vai chamar ali de distância de ligação interatômica depois, mas isso não é tão relevante agora. Mas é por essa distância, por esse espaço em branco, que os átomos de radiação conseguiram atravessar essa lâmina de ouro. Então ele atravessava essa lâmina aqui nos buraquinhos, nesses buraquinhos entre os átomos. E aí ele chamou esses buraquinhos de eletrosfera, que é o espaço onde eu não tenho nada ali, eu não tenho nada, só tenho partículas minúsculas, que não são suficientes para impedir a passagem de alguém. Agora, ele viu que outras partículas desviaram um pouquinho, para a direita e para a esquerda. Essas partículas, ele concluiu que foram partículas que sofreram uma espécie de repulsão por causa da carga elétrica. Porque na eletrosfera eu tenho carga negativa e no núcleo eu tenho carga positiva, que é isso que ele vai dizer. E aí umas certas partículas acabaram desviando, ou por ser mais positiva, ou por ser mais negativa. Ele vai concluir mais ou menos isso. Isso aí já tem a ver com radiação, já tem a ver com partícula alfa, beta e gama, mas relaxa. O importante é que tem partícula positiva e partícula negativa. Isso foi a segunda coisa que ele percebeu. E a terceira coisa que ele percebeu é que existe sim uma parte no átomo que é indestrutível. Você não tem como atravessar. E essa parte que é indestrutível, quando a partícula radioativa bateu na parte indestrutível, ela voltou. Era como se ela tivesse batido direto no núcleo e voltado. Ricocheteou. A bala bateu no núcleo e voltou. Isso significa que o átomo possui uma parte indestrutível e essa parte ele deu o nome de núcleo. Agora, vamos lá. Vamos condensar o que a gente discutiu aqui agora. O que ele foi pensando ao redor disso? O Rutherford, ele percebeu, então, tá bom. Primeira coisa, eu tenho parte do átomo que não é indestrutível. Tenho parte no átomo que são áreas em branco, áreas vazio. Essa parte ele chamou mais ou menos de eletrosfera, onde vão ficar os elétrons que são carregados negativamente. São os elétrons que ficam na eletrosfera ao redor do núcleo. Foi a segunda coisa que ele percebeu. Tem um núcleo ali, que é aquela parte indestrutível, que está com os elétrons rodando ele ao redorzinho bonitinho. E nesse núcleo, eu tenho que ter uma partícula positiva. Porque eu tenho partes positivas e tenho partes negativas. Justamente por ter desviado. Se desviou é porque ele foi atraído por alguma força. A única força que tem aí é a força elétrica. A força elétrica vai atrair aquilo que for de sinal contrário e vai repelir aquilo que for de sinal semelhante. Tá bom? É muita informação, talvez, mas eu acho que até que o importante mesmo é vocês gravarem essas partezinhas aqui. No núcleo, ele encontrou os prótons, que são positivos, e na eletrosfera, ele encontrou os elétrons, que são negativos. Tá bom? Só que, vai levantar aquele moleque chato lá no final da sala. Professor. Fala, moleque. Então, é o seguinte, ó. Não faz sentido o que você falou. Por que não, Pia? Aí ele vai lá, não, olha só. Se o núcleo é positivo e os elétrons são negativos, por que o elétron não vai em direção ao núcleo? Por que o elétron não choca o núcleo e não explode o átomo inteiro? Aí eu vou falar, boa pergunta. E foi isso que os caras fizeram pro Rutherford. Aí o Bohr veio e completou essa ideia do Rutherford. Ele veio e falou, não, isso não acontece porque dentro do núcleo eu tenho os nêutrons, que os nêutrons têm uma carga neutra, que servem tanto para estabilizar os prótons e impedir que os prótons se saiam correndo por aí, se empurrem uns aos outros. E eu também tenho os saltos quânticos que ele deu a explicação para a espiral suicida. Porque esse negócio do elétron ir em direção ao núcleo era chamado de espiral suicida. Uma hora ia explodir o átomo. Só que aí o Bohr pegou e falou que não. Na verdade, os elétrons eles ficam ganhando e perdendo energia conforme eles se afastam ou se aproximam do núcleo.
E por isso que os elétrons não explodem, de certa forma. Beleza, pessoal? Boa! É isso aí, Leandro, isso aí. Estamos na mesma sintonia. É basicamente isso. Até aqui, alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida quanto a modelos atômicos, assistam o videozinho que eu botei lá na descrição, que é um videozinho bem geral, quanto o que vocês precisam saber. Ou então, né, só pegar. Beleza, guys, vamos continuar aqui então. Aí vem aquela partezinha da estrutura do átomo. Beleza, falamos como é que o átomo é formado, como é que ele é formado. Ele é formado de prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e os nêutrons estão dentro do núcleo, bonitinhos, e os elétrons estão na estratosfera, girando ao redor do núcleo. Legal? E aí, o que a gente tem que saber? O próton é positivo, o nêutron é neutro e o elétron é negativo. E aí tem a massa de cada um, né? Lembra que a gente falou do U, a massa relativa ao U, que seria a massa de um próton? Um U tem um próton de massa. Um próton tem um U de massa. E um nêutron tem um U de massa também. O que é U, Pita? U é a unidade de massa atômica. É a massa que a gente dá para não trabalhar com gramas, não trabalhar com miligramas. A gente deu U, que é um nomezinho para ficar bonitinho, tá bom? E o elétron, Pita? O elétron é 1 sobre 1836U. Ou seja, o elétron não interessa. O elétron é chato. Mas tá bom? Isso aqui vai ser importante para fazer exercício mais tarde. E vamos lá. Conceitos. Se eu dou para vocês essa figurinha aqui do carbono, vocês conseguem me dizer o que é esse 6 que está aqui em cima? Não é a Número de quantidade de elétrons? átomos? Temos quantidade de átomos, RG. temos quantidade de elétrons, temos o RG, temos o número atômico. Quem mais? Número Quem dá mais? atômico? Quem dá mais? Quem dá mais? Número atômico também de novo. Número atômico, lance final, Z, 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 lance final, número atômico, Z, 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 número atômico, lance final. Nada? Beleza. Acertou, ganhou um leilão aí quem votou em número atômico. Esse 6 aqui, quando eu tenho dois números que aparecem nessa tabelinha periódica, a gente vai ver quando estiver trabalhando com tabela periódica, só para vocês saberem. Quando está trabalhando com isso daqui, o número menor sempre é o número atômico. O que é o número atômico? Número de massa? Meu Deus, eu me sentindo burra. Número de massa, não. Luana falou número de prótons. É o número de elétrons, não é? Mariana falou É o número de próton. elétrons. Esqueci. RG do átomo. Quem dá mais? Quem dá mais? Ninguém? O número atômico é a quantidade de prótons que eu tenho dentro do núcleo daquele átomo. Número atômico é a quantidade de prótons que eu tenho dentro do núcleo do átomo. Esse é o número atômico. Esse menor númerozinho que aparece aqui, no caso do carbono é o 6, no caso do cloro é o 17, é o número atômico. E é isso basicamente, rapidão. Vai mais devagar com os slides, porque eu sou ladinha para escrever. Não, relaxa, mano. Os slides estão todos no site. Então, eu estou indo um pouco mais acelerado, porque isso que a gente viu até agora era a mesma coisa que a gente tinha visto na aula passada. Mas os slides estão todos postados. Mas não precisa copiar tanta coisa assim. Podem ir com calma. Se tiver algo muito importante para copiar, eu vou falar, copia isso aqui. Mas por enquanto tá suave, tá bom? Era mais uma revisãozinha geral. Mas quem quiser ir copiando, pode copiar também. Aí vamos lá. Número atômico é o RG do átomo, é a quantidade de prótons que ele tem dentro do núcleo. Sempre quando tiver esse elementozinho, essa fotinha, aquele número que for menor que tiver na fotinha é o número atômico. No carbono eu tenho 6 e tenho 12. Qual que é menor? É o 6. Então 6 é o número atômico. No cloro tem 17 e tem 35,4. Qual que é menor? 17. Então 17 é o número atômico. E Pita, por que é o... Calma, por que... Eu esqueci a pergunta que eu ia fazer para mim mesmo, fingindo ser uma outra pessoa. Só esqueci. Tá, vou continuar então. Eu esqueci qual era a pergunta que eu ia fazer para mim. O que significa esse 12 no C? Vamos chegar lá, Luana. Mas, então... por que significa o RG? O que você quer dizer com o RG do átomo? Porque todo átomo, todo elemento químico, os seus átomos têm uma coisa em comum. A coisa em comum que todo átomo de um elemento químico tem é o número atômico. Todo átomo de carbono vai ter o mesmo número atômico 6. Todo átomo de cloro vai ter o mesmo número atômico 17.
Eu não tenho dois elementos com RG igual. Não tenho duas pessoas com RG igual. Eu não tenho como ter dois elementos com o mesmo número atômico. Eu vou ter um elemento com o número atômico 1, vou ter outro elemento com o número atômico 2, outro com o número atômico 6, outro com o número atômico 17. Pita, se você mudar o número de prótons do núcleo, então o elemento muda completamente? Muda. E se você mudar o número de nêutrons? Aí não muda. Se mudar o número de elétrons, também não muda. O elemento muda de acordo com o número de prótons, porque esse é o RG, essa é a identificação do elemento. Tá legal? Pita, mas e se eu não tiver nenhum número, se eu só tiver um número nessa figurinha? Vai ter vezes que você vai se deparar com uma figura, por exemplo, o C, e vai ter só o 6. Ou então eu vou ter o cloro aqui, vai ter só o 17. Convencionalmente, quando você só tem um número no elemento químico, aquele número é o seu número de massa. Normalmente, convencionalmente, quando só se tem um elemento, um número no elemento químico, aquele número é um número de massa. Por quê? Porque pode ser um isótopo, que a gente vai ver aqui depois, que tem um número de massa diferente, mas é uma convenção. Pita, vai existir vezes que esse único número que tiver lá é o número de prótons, é o número atômico? Vai ter vezes que isso vai acontecer. E como é que eu sei a diferença? A questão vai te dizer. Se a questão de falar que aquele número é o número de massa, você vai usar como se fosse o número de massa. Se falar que é o número atômico, vai usar como se fosse o número atômico. Então a questão vai te falar qualquer qual. Por convenção, normalmente é o número de massa que aparece sozinho. Mas às vezes vão ter coisas diferentes, como eu mesmo usei no slide, só porque eu já tinha dado o número de massa, mas enfim. Mas o que é o número de massa que você está falando tanto, Pita? Pelo amor de Deus, o que é esse negócio de número de massa? Número de massa é a massa que o átomo tem em unidade de massa atômica, em U. E como é que eu sei qual é a massa de um átomo, Pita? Pelo amor de Deus, fala logo, diabo. A massa de todo átomo é a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Ah, é fácil assim? É fácil assim, pô. Ah, então quer dizer que se eu tenho 6 prótons no número atômico do carbono, o número atômico do carbono é 6, então quer dizer que ele tem 6 prótons. E ele tiver 6 nêutrons, quer dizer que o número de massa dele vai ser 12? Quer dizer que o número de massa dele vai ser 12. E a quantidade de elétrons, Pita? A quantidade de elétrons você caga para ela. A massa do elétron é tão insignificante que você não liga para ela. É só irrelevante, tá bom? Pensei que você ia perguntar antes pra gente, tava com isso escrito. Boa, Leandro. Boa. Mas então, número de massa é só o somatório da quantidade de prótons com a quantidade de nêutrons. E quando está com essa fotinha, sempre é um número maior. Nessa fotinha aqui, ó, o número menor sempre é um número atômico e o número maior sempre é um número de massa. Se eu tenho 6 e 12, o 6 é o número atômico e o 12 é o número de massa. Se eu tenho 17, 35,4, eu tenho 17 número atômico e 35,4 é o número de massa. Pita, calma. Achei. Agora eu te peguei, Pita. Agora eu te peguei. Fala, moleque. Então, você falou que a massa do próton é 1U e a massa do nêutron é 1U. Certo? Certo. Falei. Tá, e aí, o que tem? O que tem? Como é que pode ser o somatório da massa do próton com o nêutron se tá quebrado aqui, 35,4? Pita, você não me pega, Pita. Isso aí não faz sentido, não. Não faz sentido. Não tem como. Não tem como ter metade de próton, não tem como ter metade de nêutron. Então, isso aqui, essa massa que aparece, não é a massa do cloro em si. Por quê? Existem vários átomos de cloro. Existem átomos de cloro que têm massa 34, existe átomo de cloro que tem massa 35, existe átomo de cloro que tem massa 36. E o que está mudando nisso? Quando eu estou mudando a massa, eu estou mudando o quê? Vamos lá. Quando eu estou mudando a massa do elemento, eu estou mudando o quê dentro do elemento? Dentro do átomo, eu estou mudando o quê dele? O elemento químico é o mesmo. Número de nêutrons. É isso. Se o elemento químico é o mesmo, eu não estou mudando o número atômico, a única coisa que pode mudar para mudar a massa é o número de nêutrons. Então, se eu tenho aqui um átomo de cloro que tem massa 34 e o número atômico é 17, obviamente eu vou ter 17 nêutrons, que é o que sobrou, é o que faltou para pegar esse 34. Se eu tenho outro átomo de cloro que tem 35 de massa e eu tenho 17 prótons, eu vou ter 18 nêutrons. 36 de massa quer dizer que eu tenho 19 nêutrons. Entenderam? Eu posso ter elementos químicos iguais, átomos de elementos químicos iguais, só que de massa diferente, mas o número atômico nunca vai mudar. Independente de quanto de massa tiver o cloro, se tiver 17 prótons no núcleo, é um átomo de cloro. Beleza, pessoal? Tranquilo?
Pita, você é maluco, cara. Você dá aula pra você mesmo. Eu sou carente, sou filho único. Tem que dar aula pra alguém, né? Suave? Tô me sentindo uma céfala. Você não entendeu o que eu falei, Valentina? Ô, Valentina, de onde é que você... Ah, eu li Valente, né? Não tem nada a ver. Você não entendeu, Amanda, essa parte do número de massa e número de prótons? A gente desconsidera o número após a vírgula? Não, não. Você vai considerar, normalmente, a aproximação. Esse 35,4 é o número médio da massa de todos os átomos de cloro que existem no ambiente. Então, ele vai pegar todo... por exemplo, você estima que tem 30% dos átomos de cloro que existem são de massa 34. Aí 50% dos átomos de cloro tem massa 35. E os outros 20% tem massa 36. Aí você vai fazer a proporçãozinha bonitinha e você vai achar que a massa média de todos esses, você vai calcular uma média ponderada de todos esses átomos, e você vai achar a média 35,45. Por que um átomo perde nêutrons ou ganha? Essa é uma boa pergunta, Denner. Essa é uma boa pergunta. E o motivo são dois. Primeiro, natureza. A natureza, às vezes, quer criar um átomo com mais nêutrons ou menos nêutrons. É natural, faz parte, normal. E outro motivo é a radiação. Existem átomos que, ao emitir radiação, eles liberam também alguns nêutrons. E aí acabam virando o mesmo átomo, só que com uma massa menor, ou então acaba absorvendo nêutron, tendo o mesmo átomo, só com uma massa maior. Então, por fissão ou fusão nuclear, isso pode acontecer. Sacou, Denner? Entendido? Suave. E aí, o número de nêutrons também, que é o que vai influenciar junto com o número atômico na massa final. Então, lembre, esse valor quebrado aqui na vírgula não é que você vai ignorar. Algumas questões vão te falar, por exemplo, na maior parte dos exercícios, a massa do cloro é 35,5, se você for trabalhar aí, ou então só 35, ou algumas outras usam 36, vai variar um pouquinho, tá bom? Mas, no geral, é 35,5 a massa do cloro, do átomo de cloro média, né? E aí, mas o que muda mesmo é o número de nêutrons dentro do núcleo, tá legal? E aí, temos duas coisas aqui. Temos um átomo aqui na esquerda, e esse átomo tem número atômico igual a 6, porque ele tem 6 prótons aqui no núcleo. E eu tenho dois átomos aqui na direita. Um átomo que tem número atômico igual a 5, 5 prótons, e outro átomo com número atômico igual a 3, 3 prótons. Qual que é a diferença desses dois átomos? Desses dois modelos de átomos, na verdade, né? São 3 átomos, mas 2 modelos de átomo. Aqui na esquerda, se vocês pararem para contar, vocês vão ver que eu tenho a mesma quantidade de elétrons na eletrosfera, tenho 6 elétrons, e a mesma quantidade de prótons no núcleo, tenho 6 prótons. Se eu tenho 6 prótons no núcleo e eu tenho 6 elétrons na eletrosfera, o que isso significa? Que as cargas elétricas de cada um vai se cancelar. Ou seja, aqui eu tenho um átomo no estado fundamental. Toda vez que você tiver a mesma quantidade de prótons e elétrons no átomo, ele vai estar no seu estado fundamental. O que é um átomo no estado fundamental? É um átomo que está neutro. Ele não tem carga negativa, não tem carga elétrica positiva nem negativa. Ele vai dar como uma carga elétrica neutra. Sempre que a questão falar, a questão não vai te dizer quantos elétrons tem no átomo. Ela vai falar, esse átomo tem 15 elétrons, esse átomo tem 16 elétrons, 17. A questão nunca vai te falar isso. O que a questão pode te falar é o átomo de carbono no estado fundamental, parará, e aí você vai ter que entender que se o átomo do carbono está no estado fundamental, obrigatoriamente ele tem 6 elétrons na sua eletrosfera. Porque o número atômico do carbono é 6. Então, se você sabe que o número atômico do carbono é 6 e ele está no estado fundamental, obrigatoriamente ele tem 6 elétrons na sua eletrosfera. Tá legal? Vocês têm que pegar logo. Sempre que estiver no estado fundamental, ele tem a mesma quantidade de elétrons e a mesma quantidade de prótons. Isso é importante para saber. Tá bom? E os nêutrons, Pita? O nêutron não interessa, não, velho. Deixa o nêutron para lá, tanto faz. Beleza? E aqui na direita, a gente tem cátions e ânions. Quando o átomo não está no estado fundamental, o que significa? Significa que os prótons e elétrons têm em quantidades diferentes naquele átomo, né? Por exemplo, aqui eu tenho 3 elétrons e tenho 5 prótons, tenho mais prótons. Aqui eu tenho 5 elétrons e 3 prótons, tenho menos prótons. Então aí, quando eu tenho essa diferença de quantidade de elétrons e prótons, eu tenho um átomo no estado de íon. Íon é basicamente o átomo quando ele está desbalanceado, quando ele não está no estado fundamental. E aí ele pode ser um íon positivo
Quando que ele é um íon positivo? Quando ele tem mais prótons que elétrons. O íon positivo também é chamado de cátion. Ou ele pode ser um íon negativo. Quando que ele é um íon negativo? Quando ele tem mais elétrons que prótons. Logo, eu vou ter mais carga elétrica negativa do que carga elétrica positiva. Logo, ele vai ser um íon negativo, que é também chamado de ânion. Então, o cátion é aquele íon positivo e o ânion é aquele íon negativo. Tá beleza, pessoal? Isso aqui é bem interessante fazer umas brincadeiras. Oi, Núbia, pode falar. O íon e o cátion. Oi? Você pode me explicar de novo? O íon e o cátion. O cátion é o quê? O cátion é um íon positivo. Ele tem mais prótons que elétrons na eletrosfera. É só isso. O íon é todo aquele átomo que tiver mais prótons que elétrons. O cátion é aquele átomo que tiver mais prótons que elétrons, que ele vai estar vai ser um íon positivo. Se ele tiver mais elétrons que prótons, ele vai ser um íon negativo. Tá legal? Agora vamos correr aqui, que talvez seja ficando sem tempo. Obrigada. Aí eu vou ter comparação de átomos. Quando você estiver comparando dois átomos, você vai ter algumas características, classificações que você pode dar para eles, entre eles dois. Primeira classificação, átomos isótopos. O que são átomos isótopos, Pita? Átomos isótopos são todos os átomos que tiverem o mesmo número atômico, mais o número de massa diferente. Lembra quando eu falei do cloro? Eu tenho um cloro que tem 34 de massa, eu tenho um cloro que tem 35 de massa, e eu tenho um cloro que tem 36 de massa. Isso aqui já é importante vocês anotarem, pessoal. Se eu tenho o mesmo elemento químico, o mesmo número atômico, mas eu tenho massa diferente, são dois átomos que são do mesmo elemento, só que eles são isótopos entre si. Então, quando a questão fala, esses dois átomos são isótopos, você não vai precisar que ela te diga que são átomos que têm o mesmo número atômico e número de massa diferente. Você já tem que saber que isso existe ali. E o número atômico Z é igual nos dois átomos e a massa A, que é o símbolo que dá para massa, são diferentes. Tá bom? Pita, mas e se o número atômico foi igual e a massa foi igual também? É isótopo ainda? Então, se eu tiver o mesmo número atômico e o mesmo número de massa, eu não vou ter átomos isótopos, né? Eu vou ter átomos iguais. É o mesmo átomo. Tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de nêutrons. Então, eu não vou estar tendo diferença entre os dois átomos. É o mesmo átomo. Agora, se a massa mudar, aí eu vou ter dois átomos isótopos. Tá legal? Importante isso daqui. Pita, mas e se eu tiver o mesmo número de massa, mas eu mudar o número atômico? Se eu tiver o mesmo número de massa e eu mudar o número atômico, aí eu já não vou ter átomos isótopos. Eu vou ter átomos isóbaros. E o que são átomos isóbaros? São aqueles que têm o mesmo número de massa, mas um número atômico diferente. Como assim, Pita? Vamos lá. Supondo-se que eu tenho um átomo de cloro que tem massa 35, e eu tenho um átomo, quem vem depois do cloro, eu acho que, sei lá, átomo de carbono, um átomo de cálcio que tem massa 35 também. O átomo de cloro, ele tem número atômico 17. O cálcio tem número atômico 20. Eles têm números atômicos diferentes. Agora, se os dois têm massa 35, quer dizer que os dois são isóbaros entre si. Eles possuem a mesma massa, só que eles têm número atômico diferente. São elementos químicos diferentes. Então, percebam. Isótopo, mesmo número atômico, massa diferente. Isóbaro, mesmo número de massa e número atômico diferente. São elementos químicos diferentes. Então, um é o inverso do outro, né, na definição. Brian, pode falar. Brian? Não, eu apertei errado, desculpa. Suave, vocês. E agora, se eu tiver o mesmo número de nêutrons, mas eu tiver o número atômico e o número de massa diferente, eu vou ter átomos isótonos. Isótonos, mesmo número de nêutrons. E por que tem que ser tanto o número atômico quanto o número de massa diferente? Pensa comigo, vamos lá. Eu tenho dois átomos que têm o mesmo número de nêutrons. Dois átomos têm o mesmo número de nêutrons. Não interessa qual átomo seja. Se esses átomos tiverem número atômico igual, eles vão ter número de massa igual também. Porque se um átomo tem um nêutron e dois prótons, e o outro tem um nêutron e dois prótons também, eles vão ter número de massa igual e vai ser o mesmo átomo.
E se eles tiverem número de massa igual, é a mesma coisa que eu dizer que eles têm número atômico igual. Ou seja, átomos isótonos são todos aqueles que têm número de nêutrons iguais e número atômico de massa diferentes. Tá legal? Bem interessante aí. E por fim, mas não menos importante, átomos isoeletrônicos. O que são isoeletrônicos? É aqueles átomos que tiverem o mesmo número de elétrons na eletrosfera, mas possuem número diferentes, número atômico diferente. Pita, eu posso ter dois átomos isoeletrônicos que têm número atômico diferente, mas têm número de massa igual? Posso. Eu só não posso ter dois átomos isoeletrônicos, ou seja, que têm a mesma quantidade de elétrons, com o mesmo número de átomos. Ou com o mesmo número de prótons, perdão. Tá beleza? Alguma duvidazinha aqui? Relaxa, Lorena, você vai decorar tranquilo. Isótono, deixa eu te perguntar. Rapidão. Isótono, você tem o N, que é de nêutron. Isoeletrônico, tem eletrônico, que é de elétron. Isóbaro e isótopo é mais difícil. Mas o isótopo você decora que é de número atômico, o isóbaro você decora que é de número de massa, porque tem o A. E A significa número de massa. Tá legal? Pode falar, Leandro. O que acontece? Eu tava vendo um exercício, e aí eu tava vendo, tipo, o átomo em si, tipo, a eletrosfera mais um núcleo. A eletrosfera tem massa, ela é pesada em comparação ao núcleo, você sabe disso? Em comparação ao núcleo, a eletrosfera não pesa quase nada. Sério? É irrelevante. Tá. É irrelevante o peso da eletrosfera, tá bom? Beleza, obrigado. O tamanho da eletrosfera em largura, em comprimento, é infinitamente maior que o do núcleo. Mas, em compensação, a massa é infinitamente menor. Beleza, valeu. Beleza? Muito obrigado. É um espaço vazio muito grande. O espaço vazio não tem massa. E aí, para fechar e entender melhor isso aqui, eu vou brincar um pouquinho com vocês nesses 4 minutos finais, tá legal? Olha só. Eu tenho dois átomos aqui. Eu tenho um átomo de carbono 12. O que significa carbono 12? É um carbono de massa 12. E eu tenho um átomo de carbono 14. O que é o carbono 14? É o carbono com massa 14. Pita, carbono 12 e carbono 14, eles têm o mesmo número atômico? Se eles são o mesmo elemento químico carbono, eles têm o mesmo número atômico. Qual que é o número atômico do carbono? É o 6. Eu botei só o 6 aqui, mas é porque eu já tinha botado a massa antes, então eu não quis repetir a massa também. Só isso. Mas eu tenho dois átomos aqui. Tem o átomo de carbono 12 e o átomo de carbono 14. O que esses átomos são entre si? Vamos lá. Qual que é a comparação que eu posso fazer entre os dois? Isótopos. Isótopo. Beleza. Sempre que eu tiver, assim, carbono 12, carbono 14, cloro 34 e cloro 35, flúor 14 e flúor 16, são átomos que têm o mesmo número atômico, mas número de massa diferente. Logo, tem um número de nêutrons diferente também, né, obrigatoriamente. E são átomos isótopos. Então, se eu falar, o isótopo carbono 14. Por que é o isótopo carbono 14? Porque ele já é um isótopo do carbono 12. E por que você não fala isótopo carbono 12? Porque o carbono 12 é o que tem mais na natureza. Se eu não me engano, a relação é tipo, para cada 8 átomos de carbono 14, eu tenho 2 átomos. Para cada 8 átomos de carbono 12, eu tenho 2 átomos de carbono 14 na natureza. Então, é a proporção de 80% para 20%. Mais ou menos isso. Então, eu tenho mais carbono 12. Então, o carbono 12 é como se fosse o átomo principal e o carbono 14 é o isótopo do carbono 12. Beleza? Agora, vamos lá. Agora, eu tenho nitrogênio 14 e nitrogênio 15. O que esses dois átomos são um do outro? Pode repetir, por favor? Deu uma travada aqui pra mim. Eu tenho nitrogênio 14 e eu tenho nitrogênio 15. O que são um do outro? Comparação que eu posso fazer. Isótopos? Eles são isótopos. Muita gente mandando isótopo, tem certeza? Certeza, isótopo? Não quer mudar, não? Última chance. Tá certo, é isótopo mesmo. É a mesma coisa do carbono.
Se eu tenho nitrogênio, o que eu tenho? Eu tenho o nitrogênio 14 e o nitrogênio 15. O nitrogênio 14 é o que tem mais abundante na natureza, é o que tem mais. Então, ele é aquele átomo principal. O nitrogênio 15 é o átomo isótopo do nitrogênio 14. Tem o mesmo número atômico, mas número de massa diferente, tá legal? E só para brincar um pouquinho, mas é porque ficou duas repetidas, né? Pareceu que era meio óbvio, mas enfim. Tenham fé em vocês mesmos. Agora aqui. Eu tenho o nitrogênio 15 e o carbono 14. O nitrogênio tem número atômico 7 e o carbono tem número atômico 6. Se eu não estou falando que os dois são íons, você vai assumir que os dois estão no estado fundamental, beleza, pessoal? Só para deixar claro aí. E aí? Alguém sabe me dizer o que são esses dois? Professor, eles seriam isótonos ou isoeletrônicos? Um desses dois. Isótono. Isso aí, ô Yasmin. Eles são isótonos. Por que eles são isótonos? Porque eles têm o mesmo número de nêutrons. Se fizer a conta, 15, que é o número de massa, menos 7, que é o número atômico, eu tenho 8. 8 é o número de nêutrons. 14, que é o número de massa, menos 6, que é o número atômico, eu tenho 8 também. Sempre que você quiser saber o número de nêutrons e o número de prótons, é só você subtrair o número de massa em relação ao que você tem depois. Aí você vai achar o número de nêutrons. Bem tranquilo. Mas, por que eles não são isoeletrônicos? Eu falei que eles estão no estado fundamental. No estado fundamental, a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. Aqui eu tenho 7 como número de prótons. Então eu tenho 7 elétrons. Aqui eu tenho 6 elétrons. Peter, então tanto o carbono 12 e o 14, como o nitrogênio 14 e o nitrogênio 15 também são isoeletrônicos? Se os dois estão no estado fundamental, o carbono 12 e o carbono 14 são isoeletrônicos entre si. Se eles estiverem no estado fundamental, se eles não forem íons. Porque eles têm a mesma quantidade de elétrons. Mesma coisa de nitrogênio 14 e 15. Ambos têm 7 elétrons na sua eletrosfera no estado fundamental. Tá legal? E para fechar, eu tenho o argônio 40 e o cálcio 40. Esses dois já são o quê? Isóbaros. É o que ficou faltando, né? Aí vocês me venceram nessa. Mas se eu tenho o 40, é a mesma massa. Tem a mesma massa e eu tenho diferentes números atômicos? Tenho. Aqui eu tenho 18, aqui eu tenho 20. Eu tenho diferentes números de nêutrons? Aqui eu tenho 22 nêutrons, aqui eu tenho 20 nêutrons. Então, sim, são dois átomos isóbaros, que têm o mesmo número de massa, mas número atômico diferente. Eles são isoeletrônicos? Não são isoeletrônicos, porque aqui eu tenho 18 elétrons no estado fundamental e aqui eu teria 20. Tá legal? Então, é isso. Essa foi a aula de hoje, pessoal. Vou passar a atividadezinha para casa para vocês, que é exercício 1, 4, 5 e 6, da página 141, 142, e os exercícios 15 e 16 da página 389. O que acontece? Como é que funcionam os exercícios que a gente vai fazer? Os exercícios que eu passo, que é da mesma página da aula, ou seja, que é 1, 4, 5 e o 6, que são do conteúdo lá de cima, são exercícios mais tranquilos. Então, eu recomendo que vocês façam esses. 1, 4, 5 e 6. O 15 e o 16 é para você fazer se você tiver achado os outros muito fácil. Se você achou esses 4 primeiros muito fácil, você faz o 15 e 16. Se você achou muito difícil, você talvez tenha que revisar um pouquinho mais, e aí você depois possa fazer o 15 e 16, tá bom? Mas o importante mesmo é você fazer esses 4 primeiros. Esses 2 são mais desafios, mas para você se testar um pouquinho. Mas, com certeza, pedir ali pro plantonista e pro monitor te ajudar depois. Tá legal? Eu botei justamente para casa com interrogação, porque, né? Exercício para casa, guys. É isso aí. Agora, fiquem com a próxima aula, que eu creio que a professora já está aí. Já. Eu tô. Oi, gente. Então é isso. Até semana que vem, pessoal. Um beijão.